Olá, você sabe o que é ter saúde mental? Você já procurou saber sobre esse assunto ou precisa ajudar um amigo, um parente e gostaria de saber mais um pouco? Você sabia que a fé e a espiritualidade podem contribuir bastante para a saúde mental? Então, essas e outras perguntas nós fizemos ao Dr. Alan Christ. Ele é psicólogo e neurocientista. E quem falou com ele foi Caroline Menezes. E nós vamos ouvir agora. A revista Encontros é um oferecimento de NTW, Gestão Empresarial, Lextir, Propriedade Intelectual. Olá pessoal, meu nome é Caroline Menezes, hoje estou aqui representando a revista Encontros e hoje estamos com o Dr. Alan Christ. Olá gente, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre saúde mental aqui com a Caroline e com a revista Encontros. Dr. Alan, o que é a saúde mental? Então, o conceito de saúde mental é um conceito bem complexo, né? Que envolve um conceito mais clínico, que se refere exatamente a essa estabilidade psicológica, emocional, cognitiva dos sujeitos, e um conceito mais voltado para políticas públicas, né? Saúde mental é uma área da saúde, né? do sistema de saúde de um país, de uma nação, e que trata exatamente de pessoas que apresentam algum transtorno, alguma alteração psicológica, mental. Então são esses dois conceitos que juntos compreendem a área da saúde mental. Dr. Alan, e como saber se a nossa saúde mental está boa? Ah, pois é. Nós não temos uma fórmula específica, né? Cada um tem um jeito de ser, uma personalidade, uma estrutura psicológica, uma criação, né? Então a saúde mental ela envolve fatores genéticos, fatores neurológicos, fatores sociais, familiares, históricos, psíquicos, né? da própria estrutura psíquica. Mas eu costumo dizer o seguinte, mesmo cada um tendo o seu jeito de ser, a gente percebe quando uma pessoa não está bem em termos de saúde mental, quando o seu equilíbrio psicológico sai daquela margem da normalidade. Ou seja, como é que você percebe isso? Quando áreas da vida do sujeito estão prejudicadas por algum fator psicológico. A área familiar, relacional, social, a área laborativa, ou seja, o trabalho da pessoa, né? A pessoa começa a apresentar alguma alteração no seu trabalho, na sua rotina, né? O seu sono se altera, sua alimentação se altera, suas reações, seus comportamentos. Então, quando alguma área da vida daquele sujeito está prejudicada, né, por algum fator emocional, uma preocupação, uma ansiedade, uma depressão, né, uma tristeza, quer dizer, algum fator emocional que modifique alguma área da vida da pessoa, a gente vê que a saúde mental dela não anda muito bem. Certo. E como saber se temos alguma doença mental e quais são os indícios? Então, o primeiro indício é esse, né? Alguma alteração em qualquer segmento da vida do sujeito. Quando você tem algum prejuízo na sua normalidade de vida, né? Você já não trabalha bem, você já não se relaciona bem, você já não consegue fazer as atividades que você gosta, né? Você tem uma fixação de pensamento naquela situação, naquele problema. Isso são indícios de que a saúde mental não vai bem. Mas também é muito importante observar a questão do comportamento, né? Nós temos um padrão de comportamento, né? Que é cotidiano, que é comum, que é normal a todos nós. Quando você observa que uma pessoa, ou o próprio sujeito observa em si mesmo, uma alteração nesse comportamento, né? Seja a pessoa está um pouco mais irritada, né? A questão da irritabilidade, ou a pessoa está um pouco mais entristecida, ou a pessoa está menos produtiva do que ela era normalmente,
ela está mais intolerante, ela está mais agressiva, ela está mais sensível, chora por qualquer coisa. Quer dizer, essas alterações de comportamento também são fatores importantes para você já iniciar uma percepção, né, de um possível diagnóstico de um transtorno, de uma alteração a nível mental. Certo. E o que é somatização? Então, somatização, psicossomatização são duas palavras importantes e chaves, inclusive na hora de você fazer um diagnóstico, uma percepção clínica de uma situação de saúde mental. A psicossomatização é quando você pega alguma questão de base, de origem psicológica, ou seja, que vem da parte emocional do sujeito e joga para a parte física, né? Somatização, esse prefixo soma quer dizer corpo, parte orgânica, física. Então você joga para o corpo alguma questão psicológica. É muito comum, né, gente, você hoje identificar, por exemplo, as pessoas ansiosas que têm dores musculares, ou a pessoa que tem muito estresse, um nível alto de estresse, e joga para o estômago, né? Tem a gastrite nervosa, tem as alergias, né, também, que são muito comuns nos quadros de alteração psicológica. O sujeito faz logo uma dermatite, uma alteração de pele, né? As alterações gastrointestinais também, né? A pessoa muito estressada ou muito ansiosa, e aí tem aquela diarreia, né? Aquela alteração toda na parte gastrointestinal. Então, assim, tem uma série de alterações físicas, orgânicas no corpo do sujeito que são provocadas por questões psicológicas. Então, a pessoa pega aquele fator psicológico, seja o estresse, seja a ansiedade, seja a depressão, seja a compulsão, e joga isso para o corpo. Então, o nosso corpo ele sofre, por isso aquela antiga frase, né? Mente sã, corpo sã. Corpo são, mente sã. A relação do corpo e da mente é uma relação muito íntima. Nós temos uma triangulação que é muito forte, né? Muito próxima na área de saúde, que é cérebro, corpo e mente. Essas três instâncias elas têm uma ligação muito grande. Se você não tiver com o seu corpo muito bem, você vai ficar com a sua mente também alterada, preocupado, triste, chateado, amedrontado. Se você não tiver com a sua mente bem, o seu corpo também padece. Você joga aquelas tensões todas, aumenta o nível de adrenalina, né? Todos os hormônios, neurotransmissores de mal-estar você vai produzir quando a sua mente não está bem. Ao passo que quando você está bem, você produz vários hormônios e ativa neurotransmissores do bem-estar. E aí o seu corpo tende a ficar bem também. Então tem que cuidar das duas coisas, gente. Não adianta só cuidar do corpo, esquecer da mente. Você tem que fazer essa articulação direta, corpo e mente. Certo. E aqui, qual é a pior doença mental que você... Então, assim, a pior doença mental é aquela que você tem, né? Porque o seu sofrimento é o maior de todos. Não há outro sofrimento que seja maior do que o seu. Então, a dor de cada um, ela é vivenciada pelo sujeito como a maior dor. Às vezes você tem um sujeito que tem uma doença mental considerada mais grave, mas você tem uma alteração, uma doença mental, um transtorno mental mais leve, mas você sente ele de uma forma muito maior, que é para você, aquilo altera a sua vida. Então eu costumo dizer que a pior saúde mental é aquela que você tem, a pior doença mental é aquela que afeta a sua saúde mental. Mas clinicamente, falando mais academicamente, né, você tem doenças mentais que se apresentam num nível mais grave e outras que se apresentam num nível mais leve. Então, por exemplo, depressão. Você tem depressões de nível muito grave, de nível moderado, de nível leve. Você tem um quadro de retardo mental. Você tem grave, moderado e leve.
Então, na própria CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, né, que é o Código Internacional de Doenças, que você tem lá as numerações, ou o DSM, que também é um Código Internacional das Doenças Psiquiátricas, você tem lá níveis de apresentação patológica de determinada doença. Então, todo esse aspecto nosológico, etiológico, né, que é a caracterização da doença, pode ser em níveis. Às vezes o paciente apresenta um nível grave, às vezes ele apresenta um nível moderado, às vezes ele apresenta um nível leve. Então, todas as formas graves, seja de qualquer doença mental, são as piores doenças mentais. Ainda assim, existe uma classificação também histórica, né? Você divide, vamos botar em 3 categorias maiores, as doenças mentais da ordem da psicose, que é quando há um comprometimento maior do sistema de realidade do sujeito. Então pode ter presença de delírios, alucinações, perda da noção espaço-temporal, perda da noção de realidade, dissociação do pensamento. Então são consideradas historicamente doenças mentais maiores, porque o sujeito tem um prejuízo do próprio juízo de valor, de decisão dele. As neuroses, que afetam muito essa parte emocional do sujeito, né? Os mecanismos de defesa, de conversão para o corpo, né? Foi o que a gente falou agora há pouco da psicossomatização e tudo mais. E as perversões, que estão ligados mais às psicopatias, às sociopatias, né? São doenças ligadas ao relacionamento social, à empatia com o outro, enfim. Então, assim, mas volto a dizer, a doença mental mais grave é aquela que atinge o próprio sujeito, né? Aquela que cada um de nós temos. E como está o tratamento de saúde mental no SUS? Quais são os tratamentos indicados e como podemos ajudar? Então, eu sou um defensor do SUS, né? O Sistema Único de Saúde, ele é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. Ele foi exemplo, inclusive foi estudado por várias partes, vários outros países. É um sistema, na realidade o SUS ele não é só um sistema de saúde. Ele talvez seja o maior projeto de democracia, de inclusão social que efetivamente foi criado no mundo todo. Então é um sistema assim muito amplo, muito bem estruturado e exemplo mesmo para qualquer sistema de saúde do mundo. Porém, a gente tem tido algumas mudanças paradigmáticas no SUS que nos preocupam muito. A exemplo da saúde mental, né? Na saúde mental a gente superou uma visão que era muito forte da saúde, que focava na doença. Tudo era doença. De uns anos para cá, de mais ou menos 3 décadas, 4 décadas para cá, a gente foi mudando esse paradigma. Então você passou a focar na qualidade de vida, no bem-estar, na saúde do sujeito. Isso é o mais importante. E não você ficar se apegando especificamente à doença. Senão você esquece do sujeito, porque, gente, atrás de cada doença existe um sujeito que deseja, um sujeito que tem as suas alegrias, as suas qualidades, né? a sua história. Então é nisso que a gente tem que focar. E a saúde mental, por exemplo, vamos botar aí nos últimos 2, 3 anos para cá, ela começou a ter uma modificação de paradigma, um retrocesso no paradigma, ou seja, na visão do sujeito, na visão de doença, focando novamente na doença, na questão do controle social do sujeito que apresenta uma doença mental. Então, por exemplo, se nos últimos 20 anos a gente conseguiu mudar a visão do sujeito que tem uma doença mental para tratá-lo numa perspectiva de reinserção social, uma perspectiva de inclusão, uma perspectiva de focar na qualidade de vida daquele sujeito, no seu bem-estar, né, no seu relacionamento social, a gente está andando para trás agora. Voltamos a ver a internação como um instrumento, né, assim, privilegiado no tratamento, que não é. A internação ela tem que ser o último recurso, ela tem que ser
realmente assim uma exceção, né, para o curso natural de um tratamento, porque o tratamento ele tem que estar ali vinculado à socialização desse sujeito e não à exclusão desse sujeito. A questão da medicação, né, que hoje a gente tem um quadro de medicalização da vida grave, né? Quantos de nós, quantas das pessoas que a gente convive, familiares, fazem uso exacerbado de medicamentos? E daqui a pouco esse sujeito ele está absolutamente dependente químico, biológico e psicológico desse medicamento. Então ele passa a viver para o medicamento e não, né, viver a vida como deve ser vivida. Ele fica ali vinculado, né, dependente daquele medicamento. Se não tomar, ele não consegue fazer nada, ele não consegue, viver normalmente. Não consegue viver normalmente, não consegue nem levantar. Tem muita gente que hoje só consegue levar a vida a partir daquele uso exacerbado do medicamento. O medicamento é um recurso absolutamente científico, né, que tem um papel ali clínico importantíssimo, mas a gente não pode resumir todo o tratamento e a cura à questão do medicamento. Porque, veja bem, medicamento, no caso da saúde mental, ele não traz uma cura absoluta. Ele tem que estar junto de outras formas de tratamento. A psicoterapia, as terapias ocupacionais, né, os grupos operativos, o convívio ali com outras pessoas, isso é muito terapêutico, em muitos casos até mais terapêutico do que o próprio medicamento. Então a saúde mental, o SUS, né, principalmente saúde mental do SUS, né, é uma área de extrema importância, mas hoje eu vejo que há no SUS sim um pequeno retrocesso que pode se tornar um grande retrocesso se a gente não cuidar disso. Então a gente tem que manter o paradigma da saúde e não da doença. Certo. E também é bom fazer exercícios físicos, né? Isso ajuda bastante, né? Muita coisa. O exercício físico tem uma série de pesquisas científicas, inclusive, que demonstram que o exercício físico ele libera uma série de hormônios, né, e substâncias neurocerebrais que vão auxiliar nessa recuperação do paciente que apresenta algum transtorno, né? Por exemplo, a liberação de dopamina, por exemplo, né, que vai trazer uma sensação maior de bem-estar, né, de tranquilidade. Então, o sujeito, ele ali no exercício físico, ele também reduz o nível de ansiedade, né? Ele não queima só caloria, ele queima também ali os seus estresses, suas ansiedades. Então, o exercício físico aliado às terapias psíquicas é uma boa fórmula assim para recuperação em termos de saúde mental. Certo. E aqui, a pandemia, ela aumentou muito, né, o índice de doenças mentais. O que o doutor tem a dizer sobre isso? Então, realmente aumentou muito, né? Isso a gente pega hoje os relatórios, né, desde o ano passado já da Organização Mundial de Saúde, da ONU, né, de institutos tanto brasileiros quanto estrangeiros que tratam de saúde mental, né? A gente vai ver que os índices de patologias, de transtornos mentais durante a pandemia aumentaram significativamente. Então, isso devido a quê? Primeiro, as crises que a gente vive hoje por conta da pandemia, né? Todas as áreas da nossa vida foram afetadas. Então você tem uma crise de saúde pública, que é uma crise sanitária, pelo próprio vírus, né? A questão do Covid-19, isso já por si só já é algo que afeta a saúde física e a saúde mental de todos nós. Você tem uma crise econômica, porque a economia mundial, né, e aqui no Brasil mais ainda, foi afetada com a situação. Você tem uma crise política, que a gente também não pode deixar de falar isso, né? A gente tem um país hoje dividido, polarizado, muitos radicalismos, muitos discursos de ódio, as pessoas, né, estão num enfrentamento permanente. Isso é muito ruim para a saúde mental, né? A gente vê hoje famílias divididas, pessoas próximas, casais, amigos. Então olha só o tensionamento que você gera na parte psicológica mental. E você tem, por fim, a crise psicológica, porque isolamento social, distanciamento, mudança de rotina, redução de lazer, de prazer,
né? Então a gente está aqui, a gente está mantendo um distanciamento, estamos vacinados, mas a gente passa o dia inteiro com isso aqui, ó, gente, né? Esse objeto que veio, né? E outras mudanças que de fato foram impostas para a gente. E isso foi feito assim de uma forma quase que no supetão. Ninguém chegou para a gente antes e falou: ó, gente, vai vir uma crise aí, vamos nos preparar, vamos nos adequar. Não teve isso. A gente de um dia para o outro veio um decreto, todo mundo isolado, aquele pânico, a gente não sabia bem o que estava acontecendo. Então isso, claro que o impacto emocional nisso é muito grande. Então, transtornos de ansiedade aumentaram muito, né? Transtornos de pânico, né? Os quadros de fobia aumentaram muito, os níveis de estresse, né? As questões também de relacionamento, porque as rotinas mudaram, né? As pessoas tiveram que reformular ali toda a sua vida, às vezes doméstica. Então, tudo isso trouxe muito impacto psicológico e os índices aumentaram bastante. A gente está tendo uma demanda enorme aqui a nível de consultório, a nível de saúde mental, a nível de saúde pública, com essas questões mesmo que vieram como consequências da pandemia. Já sabemos que a ciência tem estudado a inclusão da espiritualidade através da fé para a cura de prevenção a doenças mentais. Inclusive hospitais, referências como Unicamp em São Paulo, inclui orações como na prática do seu tratamento. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, isso é um ponto bem importante, assim, eu gosto até de falar disso como neurocientista, né? Porque a ciência, por muitos anos, ela se apartou de outras áreas, até mesmo da parte emocional, né? Freud, por exemplo, que foi um grande pensador da área de psicologia, de neuropsiquiatria, ele foi ridicularizado, né, nas associações, nas comunidades científicas lá da Europa, quando ele falava das questões muito do âmbito emocional, conceitos como inconsciente, sexualidade, histeria, porque a ciência ela foi formada com base nas ciências naturais. Então você não podia envolver as questões espirituais, as questões de ordem da alma, né, na ciência. E na realidade a gente sabe que essas coisas elas têm interfaces. Não é que elas se confundam, não é que elas se misturem, mas existe uma interface importante e é preciso falar sobre isso. Então a neurociência, ela recentemente inclusive descobriu um ponto no cérebro chamado ponto de Deus, né? Os cientistas nominaram dessa forma porque é ativado exatamente quando você consegue sair um pouco dessa esfera muito cotidiana, muito consciente, quando você entra num trabalho de concentração. Isso acontece muito, por exemplo, quando as pessoas fazem oração. Elas entram na oração ali e tal, e aí ativa essa área do cérebro chamada ponto de Deus, em que o sujeito fica mais reflexivo, ele reduz um pouco essa percepção mais cognitiva, né, mais sensorial, e faz aquele trabalho mais introspectivo. E isso ativa várias áreas cerebrais. Inclusive, vários estudos apontam que esse trabalho, né, dentro da espiritualidade, né, de ativação da espiritualidade, da fé, da oração, auxilia na recuperação global do paciente, seja na recuperação física, seja na recuperação mental, psicológica. Então, essa relação ela existe. Claro que a gente não pode confundir, né, fenômenos sobrenaturais, fenômenos do âmbito espiritual com fenômenos do âmbito científico, do âmbito clínico, do âmbito mental ou físico, orgânico. Mas que é preciso você estabelecer esse diálogo, estabelecer essa relação e respeitar, né, de uma forma ética essa interface, sim. Inclusive eu acho que a gente tem que estimular mais que o sujeito também explore essa parte espiritual, porque isso ajuda muito no desenvolvimento da sua estabilidade, do seu bem-estar físico e mental também. Então acho que essas
três coisas, a parte física, a parte mental, a parte espiritual, tem que caminhar de mãos dadas para o sujeito ter uma qualidade de vida, um bem-estar amplo e que atinja todos os âmbitos da sua vida. Certo. Doutor Alan, quero agradecer em nome da revista Encontros a participação e a entrevista. Bem, gente, eu que quero agradecer aqui, Caroline, essa entrevista, né? Quero agradecer a revista Encontros também por estar sempre trazendo temas de alta relevância, né? Essa preocupação da área de saúde, né? Que é algo que está ligado a todas as outras áreas da nossa vida, a área comercial, a área laborativa, a área familiar, social, tem relação com a área de saúde, e a Encontros está sempre fazendo esse link, né? Essa conexão, essa sinapse da comunicação com a saúde e com as outras áreas da nossa vida. Então eu é que agradeço aí a revista Encontros. É importante ter saúde para se viver bem, né, doutora Alan? Exatamente. Saúde influencia em todas as outras áreas da nossa vida. Viver bem é viver com saúde.